Existe uma forma pouco conhecida de você se expor ao Bitcoin sem ter que comprar esse criptoativo de maneira direta. Isso acontece comprando ações listadas em bolsa que têm como principal atuação a aquisição e manutenção de Bitcoins em tesouraria. Essa estratégia ficou mundialmente conhecida através do Michael Saylor, da MicroStrategy, que até foi renomeada como Strategy. Mas aqui no Brasil, como quase tudo no capitalismo, nós tivemos um modelo que se inspirou nisso, que é a Orange BTC. OBTC3. Ao comprar essa ação, você tem a exposição ao Bitcoin, porém sem ter a necessidade de ter que criar uma conta numa corretora cripto, sem a necessidade de ter uma hard wallet, a seed phrase, que é aquela frase de segurança para recuperar a carteira, e até mesmo sem se preocupar com ataques hackers ou roubos em corretoras que aconteceram recentemente. Mas como tudo no mercado financeiro, esse modelo tem vantagens e desvantagens. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar daqui sabendo se faz sentido investir nesse tipo de empresa, se não faz, e como eu olho e abro o dashboard da empresa para entender se o momento é adequado ou não. E de bônus, eu vou te explicar o porquê de eu ter adicionado esse ativo na minha carteira do canal. Meu nome é Gustavo, já te peço o like e a sua inscrição no canal. Bom, já deu para entender que a OBTC3 não é uma empresa comum. Ela não vive de incrementar sua receita, melhorar seu operacional e gerar lucro trimestre a trimestre. A principal função dela é manter os bitcoins em tesouraria e também, se possível, aumentá-los. Ou seja, quando você compra a OBTC3, você está comprando uma exposição indireta ao Bitcoin. E se você pensa em comprar a BTC3 pensando que ela vai subir sozinha ou descorrelacionada do Bitcoin, você pode estar cometendo um erro gravíssimo. Em resumo, ela tem uma correlação quase direta com o Bitcoin. O Bitcoin sobe, ela sobe, o Bitcoin cai, ela cai, e se o Bitcoin anda de lado, a empresa também sofre. O comportamento dela não é diferente só por ela se tratar de uma ação. Aqui já a primeira análise: se você não compraria Bitcoin no preço atual de tela, você não deveria comprar o BTC3, muito provavelmente. Por outro lado, se você é construtivo com a tese do Bitcoin, acredita que a escassez dele, a limitação de 21 milhões de unidades lá em 2140, vai fazer com que esse ativo se valorize ao longo do tempo, você pode sim considerar se expor a essa ação, porque ela vai seguir o comportamento do Bitcoin. Ela amplifica esse conceito, essa tese, mas ela não cria ou desenvolve nada de novo. E agora vamos lá entender como eu analiso o dashboard da empresa para entender se o momento é adequado ou não. No momento que eu gravo esse vídeo, o Bitcoin está negociando a 89 mil dólares e passa no meu filtro de compra ou não de Bitcoin. Eu, no momento, estou tentando comprar ele abaixo de 90 mil dólares. Então, o próximo passo é abrir o site da empresa. Aqui é orangebtc.com. Aqui na capa inicial tem toda a missão da empresa e tudo mais, mas eu vou direto aqui em tesouraria. E aqui na tesouraria eles trazem diversas informações relevantes. Primeiro, o preço da empresa, o valor de mercado, o preço do Bitcoin e a quantidade de Bitcoin em tesouraria. Logo abaixo, a evolução da quantidade de Bitcoins ao longo do tempo. E aqui também já um gráfico da cotação do Bitcoin em reais. Aqui que começa a ficar interessante. Eles trazem em azul, nesse gráfico aqui, o valor da empresa e em laranja a representação de quanto vale a quantidade de bitcoins que eles têm em tesouraria, mas aqui em reais, para fazer justamente essa correlação. Nós podemos ver que durante muito tempo a ação foi negociada com ágio, ou seja, acima do valor da quantidade de bitcoins que ela tem em tesouraria. E essa relação se inverteu recentemente em dezembro. Isso explica o porquê deles não terem comprado mais Bitcoin recentemente. Muito provavelmente essa empresa está fazendo recompra das suas ações, porque isso faz com que a empresa aumente a quantidade de Bitcoins que ela tem por ação. Vamos olhar mais a fundo e você vai entender o que eu estou falando aqui. A métrica que melhor representa isso é o MNAV. O MNAV, como é trazido aqui até dentro do dashboard da empresa, é o valor da empresa dividido pelo Bitcoin NAV. O Bitcoin NAV é o valor em reais da quantidade de bitcoins que ela tem em tesouraria. Então, a empresa hoje está sendo negociada a 1,4 bilhão, sendo que ela tem 1,75 bilhões em bitcoins. Ou seja, a relação MNAV está em 0,83. Muito simples. Acima de 1, a empresa está cara em relação à quantidade de bitcoins. Abaixo de 1, barata. A1 seria o valor justo, ou seja, você está comprando o Bitcoin pelo preço de tela. Hoje, o MNAV está em 0,83, o que sim configura um bom momento de compra. É como se você estivesse comprando o Bitcoin com 17% de desconto. Fazendo uma conta muito simples, o Bitcoin está sendo negociado hoje a R$ 471.238, multiplicando por 0,83, que é o MNAV,
você estaria comprando o Bitcoin a 391 mil reais, o que para mim faz ainda mais sentido. Aqui vale um alerta. A gente está comprando o Bitcoin com desconto e para mim faz sentido, mas nós não temos garantia nenhuma de que isso vai convergir para o valor justo em algum momento, e muito menos do quando. Como esse projeto aqui é pensado ao longuíssimo prazo, faz sentido para mim esse desconto, adicionando essa camada de complexidade no Bitcoin. Olhando mais algumas informações relevantes aqui, a empresa ela pode emitir dívida para comprar Bitcoin. Se ela acreditar que o preço da dívida é menor do que o Bitcoin vai se valorizar, ela pode estar fazendo um bom negócio. Como nós podemos ver aqui, ela tem quase 7% do valor total de Bitcoins em dívida. Os juros precisa ser compensado pela valorização do Bitcoin. Então aqui sim é uma camada adicional de risco também que nós estamos analisando. É verdade que eu olhei e essa dívida aqui foi emitida em trocas de ações lá no futuro, então a gente não está tendo pagamento de juros, o que eu achei uma decisão super acertada da gestão. Aqui nós temos informação também do custo médio do Bitcoin que a empresa comprou e a quantidade de Bitcoins por ação. Outro ponto bastante relevante, como nós podemos ver aqui, a empresa já aumentou essa relação em 2,45%, fazendo justamente recompra de ação, emissão de dívida, e esse é um dos principais objetivos da empresa, além da manutenção dos bitcoins, aumentar a quantidade de bitcoin por ação ao longo do tempo, utilizando dos mais diversos mecanismos. Mais um motivo que me faz acreditar nessa tese e que isso faz sentido aqui no Brasil. E o porquê de, nesse momento, fazer sentido para mim a exposição do Bitcoin através desse tipo de mecanismo. O primeiro é o desconto. Para mim, o fator fundamental aqui. Também os benefícios operacionais, ou seja, eu não vou precisar criar uma corretora de cripto para minha filha, comprar o Bitcoin, fazer eventualmente até a autocustódia através de uma hard wallet. Eu tenho a minha pessoal, mas eu não quero misturar as coisas nesse momento, então faz sentido sim, operacionalmente, reduzindo a complexidade, eu manter a exposição através da OBTC3. Eu tenho a intenção de manter aqui de 2 a 5% de exposição em criptoativos e nesse momento, dado todo esse contexto, eu vou fazer isso através da OBTC3. Se a relação M/NAV estivesse acima de 1, certamente essa decisão seria diferente. Agora, eu não vou sair daqui sem mencionar os riscos que nós temos e também as desvantagens. A primeira e mais clara desvantagem para todo entusiasta de Bitcoin é o fato de você não ter autocustódia. Você está exposto ao Bitcoin, mas está exposto ao Bitcoin através do mercado brasileiro. Então, essa é a primeira camada de risco que nós trazemos aqui. A segunda é que sim, você está exposto a riscos de gestão. A gestão pode emitir muita dívida, pode fazer maus negócios tentando prever timing, e isso pode prejudicar a ação. Então você precisa estar consciente disso no momento de tomar uma decisão como essa. A terceira é que esse ativo vai respeitar as regras da Bolsa Brasileira, ou seja, ele não vai negociar as 24 horas por dia a diferença do Bitcoin. Então se você vê aquela correção no final de semana e te dá essa agonia de não poder fazer nada, o BTC3 não é para você, pelo menos não de maneira majoritária. Você deveria sim considerar ter os seus ativos através de uma corretora cripto e talvez fazer autocustódia. E a última, que nesse momento já deve ter ficado clara, é uma ação que tem correlação direta com o Bitcoin. Então, você ter Bitcoin, ela muito provavelmente você não está diversificando, você está concentrando. É importante que você leve isso em consideração na hora de definir o percentual que faz sentido para você. Em resumo, o BTC3 não é para todo mundo, não é para qualquer momento, mas pode fazer sentido se você souber exatamente o que está fazendo. Se esse tipo de análise te ajuda a investir melhor, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.